E se eu te dissesse que você não precisa ver a mudança para começar? No capítulo 7 de O Poder da Ação, Paulo Vieira nos leva para um lugar desconfortável, porém libertador. Antes do resultado, vem a crença. Antes da prova, vem a postura. Antes da vida mudar por fora, algo precisa mudar por dentro. Porque a verdade é dura. Muita gente quer uma nova realidade, mas continua pensando do mesmo jeito. Quer um corpo diferente, mas repete os mesmos hábitos. Quer uma carreira nova, mas alimenta a mesma dúvida. Quer paz, mas vive em guerra com a própria identidade. E aí nasce o conflito que trava tanta gente. Porque eu me esforço tanto e ainda não vejo resultado? Paulo responde com uma pergunta ainda mais profunda. Não é só: por que minha vida não muda? É: quais crenças estão governando as minhas escolhas? Essa é a virada do capítulo. Em qualquer ambiente, sempre existe alguém que prospera. Em meio à dificuldade, alguém avança. Em meio à escassez, alguém constrói. Então o problema não é apenas o mundo lá fora. Existe também um mundo aqui dentro. E esse mundo interno funciona como um termostato. Você pode até forçar uma mudança por um tempo. Pode se animar, pode correr atrás, pode fazer força. Mas, se a programação interna não mudar, você volta para o padrão antigo. E quando isso acontece, costuma chamar de azar, falta de dom ou de destino. Mas, muitas vezes, era só a crença puxando você de volta. Por isso, o capítulo Creia não fala de fé ingênua. Fala de construção interna. Fala de reconstruir a maneira como você se enxerga. Paulo toca em 3 pilares que sustentam a autoestima, esse bem-querer por si mesmo. Primeiro, a crença de identidade. Eu sou. Depois, a crença de capacidade. Eu posso. E por fim, a crença de merecimento. Eu mereço. Ser, fazer, ter. Nessa ordem. Essa sequência muda tudo. Porque quando você tenta começar pelo ter, vive correndo atrás do que ainda não sustenta. Quando tenta começar pelo fazer sem acreditar no ser, se desgasta rápido. Mas quando você muda a identidade, as ações começam a se alinhar. E, quando as ações se alinham, o resultado deixa de ser acaso. Vira consequência. E aqui existe algo fascinante. O cérebro não espera a realidade para começar a aprender. Estudos de neuroimagem mostram que até imaginar uma música pode ativar redes cerebrais parecidas com as da escuta real. Em outras palavras, o cérebro ensaia por dentro. Ele treina no invisível. E aquilo que você ensaia repetidamente tende a se tornar resposta automática por fora. Então pense com calma. Que tipo de vida você está ensaiando todos os dias? Que frase você repete para si mesmo? Que imagem você alimenta quando ninguém está olhando? Porque crença não é só pensamento bonito. Crença molda decisão. Crença altera o jeito de levantar da cama. Crença muda o tom da voz. Crença muda até o que você aceita como normal. E aqui está o ponto mais prático de todos. Acreditar não é cruzar os braços esperando um milagre. Acreditar é agir de um jeito coerente com aquilo que você decidiu ser. É vestir a identidade antes de ver o resultado. É escolher o comportamento certo, mesmo quando a emoção ainda não acompanha. É por isso que a disciplina entra como ponte. Porque o sentimento oscila, mas o hábito sustenta. A ciência dos hábitos confirma isso com clareza. Um estudo clássico encontrou que o tempo mediano para um comportamento se aproximar do automático foi de 66 dias. Não foi 21, foi 66. E variou bastante,
de 18 até 254 dias, dependendo da pessoa e do hábito. Em outras palavras, constância não é romantismo. Constância é prazo. Mais recente ainda, revisões sobre formação de hábitos mostram que, para muitos comportamentos, a consolidação real acontece ao longo de meses, não de dias. Às vezes, o que você chama de demora é apenas o processo de automatização acontecendo sem aplausos. Você está plantando. Só isso já é progresso. Outra descoberta importante é que o contexto pesa muito. Quando você repete uma ação no mesmo horário, no mesmo gatilho, no mesmo cenário, o cérebro aprende mais rápido. Pesquisas mostram que boa parte do que fazemos no dia a dia acontece em contextos repetidos, quase sem esforço consciente. Isso significa algo simples e poderoso. Seu futuro é, em grande parte, a soma do que você repete sem perceber. Por isso, não basta desejar. É preciso organizar o ambiente, o horário e o gatilho. Se você quer criar um novo hábito, pare de depender da inspiração. Use estratégia. Uma ferramenta prática e muito eficaz é o plano se. Então, se eu terminar o café, então eu leio 10 minutos. Se eu chegar em casa, então eu caminho por 15 minutos. Se eu abrir o celular, então eu respiro antes de rolar a tela. Simples, específico, repetível. Porque o abismo entre intenção e ação é onde muita gente desiste. Mas um plano claro atravessa esse abismo. Ele tira a decisão do campo da emoção e coloca no campo da prática. E prática, repetida no mesmo contexto, vira identidade. Perceba como tudo volta ao começo. Não é sobre sentir primeiro, é sobre crer primeiro. A motivação muitas vezes vem depois do movimento. A ação precede a motivação. Quando você começa pequeno e repete, algo dentro de você vai se alinhando. A confiança cresce. O medo diminui. A mente para de negociar tanto. E o corpo entende o caminho. Isso não significa ignorar a história que você carrega. Alguns vieram de infâncias difíceis. Outros aprenderam a duvidar cedo demais. E isso pesa. Estudos sobre a diversidade na infância mostram que muita gente carrega marcas profundas. Mas a existência de marcas não condena ninguém ao mesmo final. Ela apenas explica parte do terreno. O que você faz com esse terreno ainda importa. Muito. E aqui está a esperança firme deste capítulo. Crenças podem ser reconstruídas. Expectativas podem ser renovadas. A visão que você tem de si mesmo pode ser reeducada. Só que isso não acontece por decreto. Acontece por repetição, pela escolha diária, pela disciplina quando ninguém aplaude, pela constância quando a emoção falha. Talvez você ainda não veja o resultado. Tudo bem. Talvez ninguém perceba sua mudança ainda. Tudo bem. Talvez hoje pareça pequeno demais. Ainda assim, continue. Porque o invisível está trabalhando. A identidade está sendo moldada. A confiança está sendo treinada. O novo comportamento está ganhando espaço. E, quando a repetição amadurece, o que parecia esforço vira natural. É assim que a transformação acontece. Primeiro, você crê. Depois, você age com convicção. Em seguida, você repete até consolidar. E então o mundo começa a responder ao novo padrão que você já escolheu por dentro. No fim, o capítulo 7 nos lembra de uma verdade serena e poderosa. Acreditar não é esperar parado. Acreditar é alinhar pensamento, atitude e constância. É aceitar que o processo tem ritmo. É entender que o resultado vem depois da semeadura. E é continuar mesmo quando o espelho ainda não devolveu a mudança que você já decidiu viver. Então, confie no processo. Mantenha disciplina. Repita o certo. E sustente a crença até que
ela vire realidade. Escolha uma crença e uma ação mínima hoje.